Ok, vamos para o operador rotacional no sistema ortogonal. Mais uma vez, vou definir aqui um campo vetorial F de U1, U2 e U3, com três componentes, F1, F2, F3, nas direções E1, E2 e E3 do sistema de coordenadas curvilíneas. E vou tentar escrever o rotacional nesse sistema. O rotacional do F, então vai ser o rotacional disto aqui. E como o rotacional é um operador linear, eu posso também distribuir ele assim, né? Rotacional desse, mais rotacional desse, mais rotacional desse. Essa é a equação 16. Vamos lá. Então, eu vou procurar aqui componente a componente. Vamos pegar esse aqui primeiro e ver como é que ele pode ser escrito. O rotacional do F1 E1 é o rotacional. Bom, quem que é E1? Pega lá a equação 11 da aula passada. Equação 11, vou usar isso aqui, ó. E1 é igual a H1 vezes o gradiente do U1. Então, vou usar essa representação aqui. Vai ser rotacional de F1 que multiplica H1 gradiente de U1. Ver equação 11. Tá, agora a gente vai usar aquelas identidades ali vetoriais. Lembrando. Se você tiver o rotacional de A vezes um B, onde A é um escalar e B é um vetor, então isso daqui dá para você mostrar que é igual a gradiente do campo escalar, vai dar um vetor, né? Vetor campo vetorial B, mais A, campo escalar, vezes rotacional do B. Verifique. Tá? Então, você vai ter aqui, nesse caso, aqui vai estar no lugar do A, e esse daqui no lugar do B, né? Então, vou ficar com rotacional do F1 E1 vai ser igual a gradiente da parte escalar, produto vetorial dele com a parte vetorial, que é o gradiente do 1, mais a parte escalar, vezes o rotacional da parte vetorial. Só que, evidentemente, você tem aqui que isso aqui é o rotacional do gradiente dá zero, certo? Então, ficamos com isso daqui. Esse daqui eu vou escrever de novo usando a equação 11, então vai ficar assim. Gradiente do F1H1 vetor E1 sobre H1. Aqui 11 de novo, né? Tá bom. Agora, este gradiente aqui, a gente está querendo escrever tudo nas coordenadas contravariantes, então vamos pegar ali a fórmula para o gradiente da aula passada. Equação 10. Olha lá. Gradiente é 1 sobre H1, derivado da função com relação ao U1 vezes E1. E isso assim com todas as coordenadas, né? Então eu vou usar a equação 10 para escrever esse gradiente. Vai ficar E1 sobre H1, vou pegar... Não, esse aqui está aqui, né? Esse aqui eu deixo do lado de fora por enquanto. Então, esse aqui está na expressão do próprio da equação 10. Você pega derivada do F1H1 sobre o 1 e faz a mesma coisa com o E2, H2,
derivada F1H1 com relação a U2 mais E3H3 com 3 derivada com relação ao U3. Isso aqui é o gradiente, vetor esse aqui, né? Vetor E1, H1. Tá, então, usando 10. Legal, já podemos agora usar a ortogonalidade aí dos nossos vetores, ó. O produto vetorial entre E1 e E1 vai dar 0, porque são paralelos. O E3 com E1 dá E2. O E2 com E1 não dá E3, ele dá menos E3, né? Ele daria E3 se fosse E1 com E2. Pensando sempre na base positiva, né? Então, o E2 com E1 vai dar menos E3. Então, vai ficar assim. Ficamos com o rotacional do F1E1 vai ser igual a E2 sobre H3H1 derivada do F1H1 com relação ao U3 menos o E3 sobre E1 H1 e H2, derivada do F1H1 com relação a U2. Tá, esse aqui seria o 17, vamos chamar de 17A. Ou, melhor, fazer como eu estava fazendo antes. Similarmente, usando a mesma lógica, você pode deduzir aí que o rotacional do... Esse aqui é o E1, né? F2E2 vai dar igual a 1 sobre H1, H2, derivada com relação a U1 de F2, H2, vezes E3. Pô, qual é o E3 aqui? E3 menos E1 sobre H2, H3, derivada do F2, H2 com relação a U3. E o rotacional do F3, E3 seria 1 sobre H2, H3, derivada dele, F3H3, com relação a U2, faltou aqui o vetor. Esse aqui na direção E1, menos E2 sobre H1, H3, derivada com relação a U1, F3H3. Pronto. Isso daqui vamos chamar de equações 17. Ok? Aí você só precisa jogar as equações 17 aqui no 16 para escrever o rotacional na base que você quer. Usando 17 em 16. Então a expressão fica assim, né? Jogando 17 no 16, somar essas três aqui. E agora eu vou colocar em evidência aqui os vetores da base contravariante. Então vai ficar... Então, depois de ajustar os termos ali, né, que coloquei em evidência os vetores E1, E2 e E3, ficou assim a expressão do rotacional do F, uma expressão meio chata de você decorar, né? E de representar, ficou muito grande aqui. Tem uma versão então mais
não sei se mais sucinta, mas enfim, usando determinante, essa expressão ficaria assim, né? Como de costume a gente pode calcular o rotacional também usando a fórmula do determinante, tá? Diferença aqui com relação ao cálculo na base cartesiana tradicional, né? É esse daqui, os fatores de escala que aparecem aqui e aqui também, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, seja um campo vetorial dessa forma, a base já na base cilíndrica, né? E determine o rotacional do F em coordenadas cilíndricas. Tá, então vamos usar aí, eu não sei se eu numerei a equação, 19. Vamos fazer pela equação 19. Usando 19, claro, eu preciso dos fatores de escala, né? H1 igual a H3 igual a 1 e H2 igual a ρ. Você vai ter que o rotacional do F é igual a 1 sobre H1, H2, H3, então vai dar 1 sobre ρ, vezes H1 é 1 vezes este, H2 é ρ vezes este, opa, aqui é θ. E o EZ. Então aqui é a derivada com relação a ρ, aqui é a derivada com relação a θ, e aqui a derivada com relação a z. Aqui embaixo fica H1 vezes Fρ, H2 Fθ e H3 Fz. Pronto. Isso aqui vai ficar 1 sobre ρ, que multiplica, então, ρ vezes, fazer o determinante aqui, a derivada deste aqui, Fz. Quem que é o Fz? É ρz. Então, derivada de ρz com relação a θ, vai dar zero, né? Menos a derivada de ρ Fθ. Derivada de ρ Fθ com relação a z, que também dá zero. Tem um componente aqui, então, menos este aqui, que multiplica esse determinante aqui, né? Derivada do Fz com relação a ρ, derivada com relação a ρ do Fz, que é ρz, menos a derivada com relação a z do Fρ. Fρ, que é cosseno θ sobre raiz de ρ, então aqui dá zero, mais EZ, vou pegar aqui, que multiplica a derivada do ρ Fθ, é ρ esse aqui, derivada com relação a ρ. ρ do ρ cosseno θ sobre raiz de ρ, menos derivada com relação a θ do Fρ, que é... Peraí, eu fiz uma besteira aqui. Que é o Fθ, né? Que é o Fθ. Derivada com relação a z, derivada com relação a ρ do... aqui, né? Derivada com relação a ρ do ρ Fθ. É ρ vezes esse. Seno θ menos derivada com relação a θ de ρ cosseno θ sobre raiz de ρ. Beleza, então fechou este, fecha este. É isso aí. Você vai ficar com esta expressão.
essa derivada aqui vai dar z, essa aqui vai dar um produtinho. Final das contas, isso aí não é difícil de fazer. Você pode verificar que a conta vai dar... Vamos colocar aqui mesmo, né? Isso aqui vai dar menos z e θ mais 1 sobre ρ elevado a 3 meios, que multiplica 3. Depois você verifica isso aqui, né? Faz com cuidado aí essa conta, mas é facinho. Vai dar isso aqui, e se eu fiz essas contas direitinho, este sinal aqui na apostila está errado, tá? Estava positivo, eu acho que dá negativo. Beleza? Confere aí, mas é isto aí, o rotacional do F. Então agora vamos para a parte final, que é o operador laplaciano. Último tópico desse capítulo, o operador laplaciano em um sistema ortogonal. O que é o laplaciano? Este aqui eu não lembro se vocês já viram. O laplaciano de um campo escalar, laplaciano de um campo escalar, psi, é definido como... Você vai calcular, ele é denotado assim, ó, um triângulozinho, ponto cabeça, com 2 ali. Psi igual é definido como sendo o divergente do gradiente do psi, tá? Divergente do gradiente do psi. Bastante importante esse operador, ele aparece muito em equações da física e da engenharia. Já mostrei um exemplo da equação, as equações Navier-Stokes aí no início desse capítulo. Em coordenadas cartesianas, o laplaciano de um psi de x, y, z, ele é o divergente, então, do gradiente. Quem que é o gradiente? É a derivada do psi com relação a x, derivada, é um vetor aqui, né? Psi com relação a y, psi com relação a z. Bom, divergente aqui vai ser derivada com relação a x, derivada com relação a y, derivada com relação a z. Você faz como se fosse um produto escalar, né? Vai dar simplesmente isto aqui. Derivada do psi segunda com relação a y, derivada segunda com relação a z. Então, coordenadas cartesianas é isso aqui, o laplaciano. Em uma base ortogonal qualquer, uma base ortogonal qualquer, como é que vai ficar? Vamos dizer assim, se o psi for função de U1, U2 e U3, você tem... Bom, vai ser o divergente do gradiente, né? Eu vou usar de novo aquela equação 10 lá. Da equação 10, que a gente já deduziu, a equação do gradiente em coordenadas ortogonais, vai ficar gradiente do psi é igual a E1 sobre H1, derivada do psi com relação a U1, mais E2 sobre H2, derivada do psi com relação ao U2, mais E3, H3, del psi, del U3, tá? Essa aqui é a equação 20. E aí é fácil, né? É só você usar o divergente do gradiente. Então, divergente, a gente vai pegar aqui a equação, vamos ver aqui. Divergente. Tá, já deduzimos, está aqui. Vamos usar esta equação com esse campo que vai ser o gradiente, né? Então,
Vamos usar a equação 15. Tá. Então, vou pegar esta 20 aí, e usando o 15, usando 20 em 15, você tem que divergente de gradiente de psi, que é o laplaciano de psi, vai dar 1 sobre H1, H2, H3, derivada com relação ao 1 do H2, H3 sobre H1, que é um 3, derivada do psi com relação ao 1, mais derivada do U2 de H3H1 sobre H2, do derivada do psi com relação a U2, mais del U3 de H1, H2 sobre H3, derivada do psi com relação a U3. Beleza? Esta é a equação 21 e encerramos aqui as expressões para os operadores diferenciais em coordenadas curvilíneas, coordenadas sistemas ortogonais gerais, ok? Se você não entendeu a minha letra, que não é lá essas coisas, ainda mais escrevendo aqui nesse negócio, então você pega aí a apostila da professora Tânia, que as fórmulas estão todas lá, ok? Então, bom estudo aí para vocês.